gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Bia. Neste vídeo eu vou estar fazendo uma make bem bonitinha e narrando um relato de fundo pra vocês, ou talvez mais de um relato, ainda não decidi. Não vou enrolar, então só se inscreve no canal, deixa like e não esquece de comentar aí embaixo, por favor, isso me ajuda demais. E bora pro vídeo. Na minha adolescência eu era uma garota que não possuía muitos amigos. Era meu jeito, eu não gostava de sair, ficava mais em casa, lendo e assistindo filmes e estudando. A maioria achava estranha a minha atitude, mas eu não fazia por mal, eu gostava de ser assim. Tudo começou quando certo dia na escola, no horário do intervalo, uma garota se aproximou de mim e começou a puxar conversa. Ela era muito simpática e se mostrou bem amiga. Ela disse que se chamava Ana. A gente conversou e eu descobri que tinha muitas coisas em comum. Ela dizia que também não gostava de sair e ficava mais em casa, fazendo atividades, lendo e assistindo filmes, assim como eu. Ficamos muito amigas e começamos a nos encontrar na escola e conversar quando possível. Apesar de construirmos uma bela amizade, ela se esquivava em me dizer onde morava. Sempre mudava de assunto, dizia apenas que morava perto de uma igreja em outro bairro. Talvez pela idade que eu tinha na época, eu não ligava muito para essas coisas e nem liguei em descobrir os detalhes de onde ela morava. Mas uma coisa que comecei a perceber é que ela só conversava comigo. Nunca a vi falando com outras pessoas na escola, mas eu também era bem retraída, então não dei muita importância para esse comportamento dela. O tempo foi passando e no último dia de aula, quando chegaram as férias, percebi uma tristeza muito grande nela. Falei que iria viajar, mas no retorno das férias estaríamos juntas de novo. Então ela me olhou com um olhar de despedida e foi embora de cabeça baixa. Fiquei muito triste com aquela cena e fiquei com isso na cabeça por vários dias. Naquele tempo, nem todas as pessoas tinham telefone e os celulares nem existiam no Brasil, motivo pelo qual era mais difícil as pessoas se comunicarem, então não conversei mais com a minha amiga especial durante as férias. Quando as férias acabaram, retornei para casa e passei meu tempo lendo e assistindo alguns filmes como sempre. Na volta às aulas, estava ansiosa para rever minha grande amiga, mas procurei por ela no intervalo e não a encontrei. Também não a encontrei no segundo dia de aula e nem no terceiro. Fiquei preocupada, então fui pesquisar nas salas de aulas próximas, mas não a encontrei. Perguntei para outros alunos sobre minha amiga e perguntei se alguém a tinha visto, mas todos disseram que não conheciam ninguém com aquela descrição. Fiquei preocupada e assustada ao mesmo tempo. Recorri à secretaria da escola e perguntei sobre ela. Lá me perguntaram como era minha amiga e eu descrevi com detalhes: cabelos castanhos, olhos castanhos, pele branca, etc. E perguntaram como era seu nome. Eu disse que ela se chamava Ana. As pessoas da secretaria perguntaram se eu tinha certeza sobre a descrição e o nome da minha amiga. E eu disse que sim. Então eles me disseram que a única Ana que estudava na escola era uma garota da quinta série. Eu disse que não podia ser, pois minha amiga estudava na sétima série. Fui então até a quinta série e verifiquei que a mesma Ana de lá não era minha amiga. Procurei, pesquisei, perguntei, mas ninguém conhecia a Ana, a minha amiga. Fiquei confusa, em pânico e assustada, pois tudo indicava que a minha amiga nunca esteve na minha escola. Eu nunca mais vi, encontrei ou tive notícias dela. E até hoje eu fico imaginando o que aconteceu, pois parece que ela nunca existiu. Hoje em dia eu fico me perguntando, será que a minha amiga veio de outra dimensão ou de outra época? E quando nos separamos nas férias, ela voltou para o seu lugar de origem? Bom, gente, esse foi um relato que me mandaram anonimamente. Como ainda tem tempo, eu vou estar contando mais um aqui pra vocês. Aqui a pessoa diz que essa história foi contada por um amigo que chegou de viagem do interior do Maranhão e disse que estava em um carro de passeio modelo Gol, viajando, ele, sua esposa e um amigo seu. Estavam já há um certo tempo viajando, até chegar ao final da tarde, já virando para a noite. Nessa etapa, ele passou por um posto de gasolina de beira de estrada e pediu informações sobre um determinado vilarejo que estava procurando, sendo que o rapaz do posto lhe indicou o caminho e ele partiu naquela direção, apesar da muita insistência do seu amigo para pernoitarem no posto. Ele não atendeu ao pedido, então partiram. E passado algum tempo, já na escuridão da noite, começaram a passar por um caminho todo esburacado. A estrada estava um breu louco, pois só se via à frente. Em um determinado ponto, em um milharal, o carro começou a falhar e não respondia aos comandos, então morreu. O motor não ligava, sendo que só funcionava a parte elétrica, como só os faróis. De repente, eles ouviram do lado de fora do carro um tipo de zumbido, como se fosse um aparelho de barbear, só que mais forte. Então começaram a olhar, procurando o que poderia estar fazendo aquele barulho. E foi quando eles observaram algo se mexendo no dourado de um ser hominídeo, com o rosto de esfinge em pé flutuando. Esse ser parou em frente ao carro. E nesse momento, todos eles já estavam tremendo, tentando ligar o carro e ao mesmo tempo paralisados diante daquela imagem extraordinária. O ser virou seu rosto em suas direções e deu uma encarada e depois virou-se para outra direção e saiu em alta velocidade para o milharal.
Quando a coisa saiu, imediatamente o carro começou a funcionar e eles saíram em disparada em meio aos buracos da estrada, mas conseguiram sair dali. Chegando na cidade mais próxima, eles comentaram o acontecido com algumas pessoas, descrevendo o que havia visto. E as pessoas disseram a eles que naquele trecho da estrada tinha um índice muito grande de desaparecimento de pessoas, as quais nunca mais eram encontradas, e ninguém sabia o que provocava esse fato. Depois desse ocorrido, meu amigo ficou traumatizado e evita a todo custo viajar à noite, seja para onde for. Bom, gente, esse relato foi anônimo porque eu resolvi estar escolhendo só relatos anônimos para esse vídeo e agora eu já vou contar mais um para vocês. Tenho 18 anos agora e essa história não sai da minha cabeça até hoje. Eu tinha 5 ou 6 anos na época e morava num condomínio de uma cidade do interior de São Paulo. Certo dia eu estava brincando do lado de fora do condomínio, com os amigos e tudo mais que as crianças fazem, até que minha mãe chegou para mim e me chamou para entrar, pois estava tarde. Então eu obedeci. Na época, minha avó estava em casa também, visitando a gente, e eu não queria entrar, então falei para minha mãe deixar eu voltar lá para baixo para continuar brincando, pois várias crianças estavam lá também, então ela deixou. Isso já era mais ou menos uma meia-noite. Então eu desci as escadas. Era um condomínio fechado com vários predinhos, e nesse condomínio tinha várias árvores pequenas para fazerem sombra para os carros. Quando eu desci, estava tudo calmo e eu não vi mais nenhuma criança lá fora brincando. Foi quando eu olhei para frente e vi um homem trajado com uma roupa toda preta, um chapéu preto e uma capa preta também. Ele estava rindo para mim. Não deu para ver a cara dele direito, mas parecia estar com o rosto desfigurado e seu sorriso indo de orelha a orelha. Ele estava lá, rindo para mim, encostado em uma das árvores. Eu, como era criança, fiquei morrendo de medo e corri para dentro do meu apartamento. Lá eu chamei pela minha avó e minha mãe, gritando: Mãe, mãe, eu vi uma coisa lá embaixo, muito estranha. E ele estava rindo para mim, parecia um monstro. Elas não acreditaram em mim, mas desceram comigo. E quando nós descemos, ele não estava mais lá. Não sei o que era aquela coisa até hoje, mas aquilo me marcou muito e eu nunca mais esquecerei daquele momento. O próximo relato é sobre uma casa assombrada. Eu e a minha amiga adoramos histórias de terror e tudo relacionado com isso. E um dia ela me disse que havia encontrado uma casa abandonada. Eu, claro que disse para irmos lá. E fomos nós, todas entusiasmadas com a ideia de encontrar alguma coisa. Chamamos mais uma amiga para ir conosco. Entramos pelo quintal, levamos um pau cada uma para nos protegermos. E entramos na casa. O primeiro compartimento era praticamente só a entrada, e à esquerda havia uma casa de banho. A seguir vinha uma porta de vidro que dava para trancar, mas não estava trancada, e do outro lado havia umas escadas que iam dar a um compartimento de cima. Gostei muito da sala, que tinha um palco que por baixo tinha uma cave, e eu não sei porquê, mas essa sala deixava-me com arrepios, e mesmo assim eu adorava ela. Até que um outro dia um amigo nosso veio conosco. Ele dizia que ia tentar entrar em contato com espíritos, mas de repente ele abria os olhos, ficava fulo e dizia que não conseguia passar do meio. Numa dessas vezes ele ia passar para o outro lado e de repente caiu um pau no chão. No momento em que o pau bateu no chão, se ouviu no palco um grande estrondo e o meu amigo caiu. Todo mundo saiu correndo daquela sala e para fora da casa. Só eu fiquei lá, parecia que alguma coisa me chamava. Mesmo depois de dias, continuamos a ir à casa, e eu cada vez ficava mais fascinada com aquela sala, até que um dia reparei numa das coisas que estavam diferentes, um pedaço de madeira, que sempre ficava deitado na entrada, dessa vez estava de pé, e com tinta branca, quase molhada. No trinco da porta de vidro estava uma cara de macaco em papel. Depois fomos para a sala, e foi aí que eu tive a primeira vez medo daquela casa. Haviam coisas que estavam lá que nunca tinham estado, penduradas no corrimão de cima, por cima da sala, cadeiras estavam penduradas por cabos de eletricidade, um vidro estava encostado ao corrimão e o pior, no meio estavam agora marcas, não sei o que era. Passamos toda a casa a pente fino e depois ouvi uma coisa se arrastando no andar de baixo. Uma das garotas estava a bater em um barril com um ferro. De repente ela saiu correndo e eu só sei que fui para baixo e esperei por ela lá dentro. Então eu vi aquilo, o arrastar de alguma coisa. Passos lá em cima, um grito, uma pessoa vestida de preto com olhos brancos e cara pálida a passar na outra ponta da sala. Tudo começou a acontecer de repente e eu acho que nunca corri tão rápido na minha vida. Não sei o que apavorou aquela amiga minha. Os passos de alguém ou o barril. Mais tarde ela me contou que havia batido no barril com o ferro para ver se alguma coisa dentro.
E assim que ela batia nele, ele se mexia, e depois ela tinha ouvido uma pessoa entrar na sala, mas não tinha visto ninguém. Nunca irei saber o que aconteceu nesse dia, mas só sei que nunca mais voltei a essa casa. Nunca mais. Próximo relato e último, hein, pessoal? Tenho 18 anos e isso aconteceu mais ou menos 4 anos. Minha tia tem uma casa no litoral de São Paulo, que fica em um condomínio fechado no meio da mata. Então a casa tem um quintal enorme coberto por árvores de todo tipo, cercado por um muro que separa a casa dela das outras. Lá não tem postes de luz, o que faz ficar um breu à noite. Só as casas têm energia elétrica. Nunca fui muito para lá, mas as poucas vezes que eu fui nunca me senti bem. Chegava lá e já me sentia muito estranha, e o mesmo acontecia com a minha mãe. A casa possui 3 quartos e as janelas dos mesmos dão para o quintal. Pois bem, a penúltima vez que fomos para lá, dividimos o primeiro quarto, eu, minha mãe e minha irmã, sendo que meu pai ficou no segundo e a minha tia no terceiro. Minha avó dormiu na sala. Em uma dessas noites, eu e minha irmã ficamos conversando até tarde, umas 2 da manhã, e todos na casa já estavam no 10º sono, pois acordávamos cedo para aproveitar melhor a praia. E a gente escutava ruídos, é como se alguém estivesse andando pelo quintal, passando de um lado para o outro. Isso aconteceu por um tempo, o barulho parava e depois voltava. Quando aquilo parou, na última vez, na frente da nossa janela, deu um soco ou atirou algo que fez um barulho muito alto. Se a janela não fosse de madeira tão forte, teria quebrado, mas por incrível, ninguém acordou com o barulho, nem mesmo a minha mãe que estava no quarto se mexeu. Depois disso, ouvimos o som de uma rede balançando devagar, e ouvimos um vaso de flor da minha tia caindo no chão e quebrando, tudo ao mesmo tempo. Passos continuaram e depois pararam por completo. Foi difícil dormir naquela noite, mas no dia seguinte fomos as primeiras a levantar e corrermos até o quintal ver se achávamos o vaso quebrado ou marcas da batida na janela. Mas não havia absolutamente nada. Minha mãe e minha avó não ouviram nada, e minha tia não quis conversar sobre isso, dizendo que era o jardineiro. Mas sabemos que ele não vai lá de madrugada e só vai apenas uma vez por semana durante o dia. Não sabemos o motivo até hoje da minha tia querer mudar tão rápido de assunto e a cara dela ficar tão branca de repente. Será que ela sabia de alguma coisa? Essa foi a única coisa que aconteceu lá por enquanto. Eu espero que não aconteça mais nada de anormal. Às vezes eu imagino o que veria se abrisse a janela aquela noite, mas não tive coragem o suficiente. Mas sei que o que estivesse lá fora não era bom. Esse foi o vídeo, gente. Lembrando que eu não sei se as histórias são reais ou não. Não sei se são alguma história criada na internet, se é algum conto inspirado em algum relato, não faço ideia. Mas eu só trago pra vocês o que me mandam. E eu espero que gostem. Se vocês querem mais vídeos assim, curte, se inscreve no canal e comenta aí embaixo pra me saber. Um beijão!